Há mais de 2 anos eu fiz então um duelo do Runic Thor contra o Superman Armadura Cósmica. Naquele duelo eu não tinha tanta noção do quão poderoso o Runic Thor poderia ser, e eu errei bastante naquele vídeo em não explorar tanto o Thor naquela batalha, principalmente que com o passar dos anos a Marvel então foi lançando mais HQ e também essa cosmologia foi então se expandindo. Nessa batalha de hoje eu decidi então refazer aquele duelo, explorando então mais possibilidades do Runic Thor dizer finalmente quem vence essa batalha entre essas duas potências. Ficaram curiosos? Vem comigo que vocês vão entender tudinho. Fala pessoal, beleza? Aqui quem vos fala é o Thiago, e se você é novo ou nova aqui no canal, muito prazer. Aqui a gente comenta, a gente fala, debate, duelo entre personagens de vários universos fictícios, a gente comenta também outros assuntos também, personagens poderosos, a gente também fala sobre a cosmologia também. Então sinta-se à vontade para se inscrever aqui no canal e também dar aquele like para você também apoiar nosso conteúdo aqui também. Sem enrolar muito, nessa batalha de hoje vamos então direto para análise, tá? Assim eu vou conseguir dizer mais coisas sobre o que eu penso dessa batalha. E só uma pequena correção, galera. No vídeo anterior, no vídeo passado, eu falei que o Mahoraga se adaptaria a qualquer dano físico. Na verdade, o Mahoraga ele não se adapta ao dano físico, mas sim tipo de feitiço. Por exemplo, o raio roxo do próprio Satoru Gojo. Então peço desculpas pelo esse erro que eu cometi no vídeo passado, para falar que o Mahoraga ele se adaptaria aos golpes do próprio giro físico, em ponto fraco, mas ainda assim eu acredito então que o próprio Mahoraga conseguiria vencer, mesmo com essa adaptação entre aspas limitada ali, o próprio giro. Runic Thor. O Runic Thor, ele é o futuro rei Thor, que governou Asgard quando então a morte de Odin aconteceu. E o Thor acabou então se tornando então o pai de todos. Ele então ganhou então o conhecimento e o segredo das runas nórdicas para se tornar então mais poderoso. O espírito da Odin Force, assumindo então a forma de uma criança, informou ao Thor que o futuro era então incerto, especialmente quando então o ciclo de Ragnarok iria acontecer novamente. Quando ele então perdeu o poder e ele não buscou nada além de vencer o Thor e tirar então o poder dele de Asgard, ele decidiu então ir buscar mais força que o Thor não tinha, que naquele momento não era o suficiente para poder vencer o Loki naquele momento. A mensagem que a Odin Force estava então tentando impor é que, embora sejam então deuses, sejam então eles nascidos ou então sido criados, é que eles nunca poderão ser entre aspas, literalmente, Deus, se não buscarem uma forma então de sacrifício, a fim de então obter um poder que seria então até mesmo também de superar o pai de todos. No passado, o próprio Odin sabia disso. Nessas histórias contadas então de que os deuses que vivem também morrem para poder renascer. O ciclo era então interminável, não podia então ser interrompido, e é contado como então mito até para os deuses. Porém, a Odin Force diz também que existe também grandes poderes antigos que tomam então esse algo, que usam então o ciclo também, mas ninguém pode então realmente se livrar da morte até que então façam o sacrifício final, algo que nem mesmo Odin poderia fazer. Para ver ou então ter sabedoria suprema, precisaria então ter sacrifício, sacrifício, e o processo para poder obter a sabedoria vem então da água abençoada de Mimir, e para isso o Thor então teve que sacrificar os seus olhos e obter então a sabedoria então suprema. Odin nunca tinha terminado totalmente esses sacrifícios porque não conseguiu fazer eles, criando assim então seu caminho como então pai de todos. Logo depois disso, do sacrifício, Thor então acaba então vendo a história de uma perspectiva real, de ver então a história de Asgard, como então ela surgiu. Thor então consegue então compreender todas as coisas que vivem e também continuam morrendo em um ciclo sem fim. Nada dura nem para os deuses, a sua imortalidade não é para sempre. Um Ragnarok estava então chegando em uma escala nunca vista antes. O outro sacrifício que o Thor fez para buscar mais conhecimento, principalmente para poder ver o futuro, foi ele ler então as runas antigas da Marvel, ou então de Asgard, os reinos. O Thor teve então que renascer para poder conhecer o conhecimento tão grande que nenhum deus ousa, pois apenas o próprio Odin o fez uma vez. Thor ganhou então uma sabedoria suprema, que lhe deu então a capacidade então de ver o passado, controlar o presente e guiar o futuro, sabendo então que todas as formas de vida que uma vez surgiram retornarão aos mortos, conforme então o ciclo continua. Mas algo estava então errado com isso, e assim Thor então tinha o conhecimento do segredo por trás do próprio Ragnarok. E com o conhecimento então das runas, o Thor se tornou então rei. Ele renasceu da morte justamente por causa então do sacrifício. A morte não tinha mais como reivindicá-lo.
Thor agora então com sua sabedoria pode ver aqueles que sentem então acima das sombras, pois ele ganhou a habilidade de ver além, portanto eles não podem então mais disfarçar a sua presença. Observar o Thor nada mais é do que um brinquedo que deve então ser quebrado enquanto então a história se repete, pois nada que ele então pudesse fazer mudaria então o destino do Ragnarok. Thor sabia disso. Ele estava então furioso com o motivo então pelo qual esses seres assistem e também riem da sua morte. Mesmo então os deuses, enquanto eles então usam para poder se alimentar aos seus atos egoístas, eles não ajudaram Thor. Thor agora então com seu pai, o guiano, conhece então um novo caminho que eles não tinham o controle mais. Quando então Thor volta para Asgard, ele então apagou da existência o Mangog, que é então um dos antigos inimigos do próprio Odin, com o poder então de bilhões de almas malignas. Nem o Loki, o padre então graças a Asgard, não foi páreo para ele. Com as runas, até mesmo o Loki ficou tão chocado ao saber que o Thor sabia do destino de todos ali. Depois de derrotar o exército então, do próprio Loki, ele decidiu então se afastar do Loki e usar então apenas a sua cabeça para não causar mais danos. Embora seu objetivo fosse então unir Asgard com outros reinos também. E claro que também Asgard também em si, como uma família. Thor sabia que o Loki como rei era algo então que é mais um problema do que uma solução para a morte do Odin. Ao desfazer o que Loki fez, Thor finalmente iria então encerrar o ciclo de Ragnarok, algo que nem mesmo Loki sabia. Um dos primeiros lugares que o Thor vai é para Muspelheim, onde então Surtur vive. Ele abre então o caminho para Surtur travar então uma guerra contra Asgard, e com o intuito de quê? De encerrar o ciclo do próprio Ragnarok. Quando então todas as pessoas viram que o motivo do Surtur de invadir Asgard foi por causa então do próprio Thor, ninguém havia então entendido nada. Mas a razão de que o nascimento deve então exigir a morte, e ao então fazê-lo, eles devem então garantir que algo novo venha para que este Ragnarok não forneça as pessoas que assistem e também assim atacando para poder acabar com isso. Começando tudo novamente, até que o Thor chega então ao fim da árvore que conecta então tudo, a Yggdrasil. Thor demonstrou a capacidade então de guiar o futuro e controlar o destino. Tudo que acontece no ciclo de Ragnarok é o início e o fim, pode então ser desenhado. Essa foi então a tapeçaria do destino montada para o Ragnarok acontecer. Então Thor apenas destrói a tapeçaria do destino e muda a história. Quanto mais forte o ataque, mais tempo na história ele dura. No entanto, os véus são sustentados pelas histórias escritas feitas então pelos Tyrells, que se estendem a história depois de tudo desde o próprio início, destruindo então assim o destino de Ragnarok e a história de Asgard. No final da história, ela então se desfaz e traz então à tona a morte, e também com a morte um novo renascimento da vida, que então se erguerá ao invés de então ser fadada por seres que se alimentam da miséria. Por fim, o trabalho foi então concluído e o Thor então pode então entrar então seu próprio sono, Odin, né? O Thor Sleep, para ser então um com o próprio universo. Já o Superman, a armadura cósmica, o Superman, a armadura cósmica, ele nasceu justamente para a proteção do multiverso durante então a crise final do universo DC, que passou lá em 2008 para 2009, né? Esse Superman, ele é criado justamente, cara, com uma formação ou com uma forma, né, de proteção. Ele é a fusão de matéria, que é o Superman, que ele representa, né? E a própria então antimatéria, que é então o Ultraman, que ele representa, levando então a criação do próprio Superman, a armadura cósmica, feita então pelo próprio Superman quântico, conhecido como então Alan Adam. Esse Superman tinha então um único objetivo, cara: impedir que o Mandrake destruísse então o multiverso, e para que isso ele precisava então derrotar o Mandrake, porque ele era uma ameaça clara. O que eu já tinha então deixado claro no primeiro vídeo desse duelo foi a adaptação do Superman. Essa habilidade é tanto quanto útil, mas não quer dizer que levaria o Superman à vitória completa, não. Na sua luta contra o próprio Mandrake, ele estava então se adaptando ao Mandrake, mas mesmo ele se adaptando, o Mandrake sempre ficava então 2 passos à frente do próprio Superman, pois a história estava então fazendo com que o Superman morresse. Então a qualquer mudança que ocorria na história favorecia então ao Mandrake. O ataque mais poderoso do Mandrake era ele então com o poder do sangue de 52 universos. Esse ataque, em tese, seria mais poderoso que a camada do Limbo que existe então no universo DC. Vale lembrar que o Limbo,
que a gente então conta então histórias esquecidas ou excluídas da DC, o Superman Armadura Cósmica ele segurou o limbo na ponta dos seus dedos. Numa escala então de hierarquia, né, o Armadura Cósmica estaria então bem acima do multiverso DC e bem acima do próprio limbo, mas ainda assim abaixo de outras entidades DC, por exemplo, Perpétua, Filhos da Perpétua, os Perpétuos também, e assim vai. Enquanto então a história viver nos leitores, mesmo que os personagens morram para sempre na história, a história continuará viva e o Superman Armadura Cósmica também estará. Lógico que isso é o que dá a entender, né? Só que a realidade é que não vimos nunca mais sobre o Superman Armadura Cósmica. Foi afirmado que o Superman normal ele pode ter o acesso ao sangramento. O sangramento, no resumo básico, tá rápido, porque eu já falei aqui no canal da Cosmologia da DC. Se você não viu, veja, porque realmente dá a ele a capacidade de resistir à batalha entre o próprio Soulfire Darkseid e o Avatar da Fonte, fortalecido então pelo próprio Homem Infinito, que foi tão amplificado pela própria verdadeira fonte. O sangramento também é capaz de refinar até mesmo também o elemento X. O 10º elemento, ou então o elemento X, pode então reinicializar o multiverso DC, trancando o multiverso escuro. Esse é o metal da própria Foz dos Mundos, sendo então o metal das possibilidades puras, onde esse material foi usado para poder derrotar Barbatos. O Superman Armadura Cósmica ele mostrou estar acima do próprio Alden Crit. Alden, que é então conhecido por ser fortalecido pelo próprio fogo da própria destruição das profundezas da Foz dos Mundos, e como comparação, quando então enfraquecido, o Mandrake ele negou a chama da própria criação, por um cara que literalmente foi criado então pela Foz dos Mundos para poder derrotá-lo, e eles ainda também estavam então perdendo. O Armadura Cósmica ele não está acima do poder total do Mandrake, mas o que faz o Superman Armadura Cósmica, entre aspas, vencer o Mandrake, foi justamente que ele não estava então com as suas capacidades totais. O Mandrake em todo momento da luta, se você reparar, se mostrou estar muito superior ao Armadura Cósmica, justamente por ele estar então com uma adaptação 2 vezes melhor que o Armadura Cósmica, ou melhor dizendo, a história também estava então dando uma ajudinha, né, pro Mandrake, mas isso não tira o método do próprio Superman Armadura Cósmica, que os ataques do Mandrake eram então tão fatais que já estava então destroçando o Superman Armadura Cósmica com muita facilidade. Quem vence? Esse é um duelo que vai muito além de só adaptação. Eu poderia chegar a falar aqui pra vocês, gente, o Superman Armadura Cósmica ele vence porque ele iria se adaptar ao Rune Thor e venceria ele. Ponto, acabou. Na minha concepção, isso é uma resposta rasa e com falta de mais argumentações sobre o porquê que ele venceria. E eu fui uma das pessoas que pensavam também que o Superman Armadura Cósmica venceria só por causa então do próprio fator de adaptação. Mas com o tempo a gente então vai vendo outros lados e eu fui então analisando outras formas também que o Rune Thor poderia vencer também. E esse duelo passa muito do que o próprio Rune Thor venceria a Armadura Cósmica, não só em poder, mas como também cosmologicamente, feitos, hierarquia, poderes e habilidades, vantagens e desvantagens, fraquezas e até mesmo também a importância que tanto Thor quanto então a Armadura Cósmica tem para os seus universos. E falando então resumidamente, tá, a representação hierarquicamente do Armadura Cósmica para o universo DC não vai além da parede da fonte. Isso porque a parede da fonte ou a fonte detém então, ou então coloca o limite de um próprio multiverso DC para o próprio além do multiverso DC. Então, por exemplo, personagens que estão muito acima dessa esfera, né, que é então o mapa da DC, até mesmo também o poder que o Superman também tem, é a Perpétua, a mãe do multiverso, Batman que ri com os poderes do Manhattan, que também superou e muito o poder do Superman, até mesmo também o próprio verdadeiro Darkseid Ômega, que já se demonstrou estar então hierarquicamente acima do próprio Superman Armadura Cósmica, que podia então ver o multiverso, o mapa da DC, na palma da mão. Agora, por que eu falei que sua adaptação não seria o suficiente? Porque o ataque do Mandrake era então sangue de 52 universos do próprio universo DC. Esse é o sol que já estava ali englobando, né, o multiverso DC, cujo feriu então gravemente o Superman Armadura Cósmica. E mesmo assim, na luta contra o próprio Mandrake, todos os golpes do próprio Mandrake eram então o que? Certeiros e graves. Se a luta continuasse, a chance do Superman Armadura Cósmica perder era bem grande. O Rune Thor é o maior auge do Thor, por justamente que atualmente o Paul e muito, na minha opinião, o personagem e muito o fator cosmológico e hierárquico graças a isso, né? Esses dois fatores. Quando então o Rune Thor
destrói a Tapeçaria do Destino, a Yggdrasil, ele está então claramente afetando então o que? Toda a criação do universo Marvel. Ele está então afetando duas dimensões ou então reinos, né, mais poderosos do universo Marvel. O primeiro reino é o Below Hall, que é então a contraparte maligna do The One Above All, e o segundo é a Casa das Ideias, que é então a parte do próprio poder do próprio Toa. Isso acontece porque a Yggdrasil, ela é uma árvore que conecta então mundos, reinos, universos, dimensões, tudo. Ela é como se fosse então uma teia de aranha e a cada fio ela se conecta e leva para todos e quaisquer cantos do próprio universo Marvel. Bom, para quem não sabe, o reino Below Hall, ele é o reino mais profundo do universo Marvel. Não existe nada abaixo dele. E a citação e a confirmação em Immortal Hulk, dizendo então que o reino do Below Hall leva assim até as pétalas da árvore Yggdrasil, só mostra que o ataque que o Thor utilizou foi muito além de um poder multiversal. Isso significa então a mesma coisa com a Casa das Ideias. A Casa das Ideias ela é descrita então como uma força criativa primordial, o maior poder que um ser da Marvel poderia ou pode alcançar, o núcleo de toda a realidade e o berço que tudo o que foi, tudo que é e tudo que ainda pode ser. A Casa das Ideias é o lugar que pode então se usar para poder criar um novo multiverso. Esse é o lugar onde estão os personagens em quadrinhos da Marvel foram então escritos, a força criativa fundamental da realidade, a força criativa suprema e também o maior poder da Marvel, tirando então o Toa, né? E de novo, o Thor ele destrói a Yggdrasil, que se conecta então a essa fonte, a esse poder gigantesco que é então a Casa das Ideias. O que eu quero dizer é, será de muita sorte Superman Armadura Cósmica sobreviver a um só ataque do único Thor. Mesmo que ele então sobrevivesse, a condição que ele ficaria seria bem pior que ele ficou contra o Mandrake. Talvez ele pudesse então se adaptar a isso, talvez, mas seria então o suficiente? Bom, provavelmente não. Outro problema seria então a onisciência e também o apagamento existencial do Thor. A onisciência porque daria então ao Thor a capacidade então de saber tudo sobre então o conceito do próprio armadura cósmica, seja ele então que envolve então a sangria, mas também então a inteligência suficiente para poder saber então que ele tem adaptação, né? Quando então falamos da onisciência do próprio Rune Thor, é literalmente a onisciência, o conhecimento de tudo além do próprio universo, algo tão além do próprio quântico do próprio universo. O apagamento de existência ou existencial seria também um bom exemplo que também poderia destruir a armadura cósmica. E também por que disso? Bom, por dois motivos. O primeiro motivo é apagar então o Mongog da existência, e o segundo é destruir então os deuses que se estão acima das sombras, que foram então confirmados na HQ do Loki 2014 e também Immortal Thor, que são então deuses e também parte do próprio Beyonders. Outro fator vantajoso do próprio Rune Thor são então a habilidade e a armadura cósmica. Ele pode ter então o conhecimento de estar então numa história, mas ele não pode mudar a história, apenas então se adaptar a uma situação de luta. Já o Rune Thor, ele pode remodelar o futuro e quebrar a história criada como então Ragnarok, o que poderia então quebrar o ciclo de que a armadura cósmica seja então o protetor do multiverso quando ele então está em perigo. O escudo único também do próprio Thor seria também o problemaço do próprio armadura cósmica dele quebrar, por nem sequer a pista de como um escudo funciona e se realmente é possível então quebrar. E se você me dizer se o armadura cósmica ele consegue então ver as possibilidades em sua visão, o Rune Thor também consegue ver o futuro completo. Basicamente ele vai ver que o armadura cósmica estava então pensando em todas as possibilidades na luta. O resultado dessa batalha é simples, pois ela já estaria então decidida no começo da luta. Superman armadura cósmica ele poderia sim começar uma luta contra o Rune Thor muito bem, só que o Thor já saberia de todos os resultados da luta, já saberia de todas as possibilidades que o Superman poderia fazer. Na minha opinião, o Rune Thor venceria essa luta com uma certa facilidade. Claro que assim como todos os duelos já feitos aqui no canal, essa é apenas a minha opinião. Se você discorda, comenta aqui o porquê, diga os seus argumentos e também motivos para eu poder trazer mais batalhas que vocês querem, que vocês pedem. Vocês precisam fazer duas coisas: o seu like e a sua inscrição. Isso me fortalece demais, jovem, para poder trazer mais conteúdo para vocês. Muito obrigado, valeu, falou e até mais.